Então, novamente, boa noite. Nossa segunda aula ao vivo. Se vocês olharem no Moodle lá, já tem a videoaula 4 da próxima aula, né? Hoje é a aula 3, que eu vou falar do dimensionamento de chave partida direta. Mas se vocês forem no Moodle lá, já tem o link para o meu canal do YouTube lá. E aí já tem a aula de como utilizar o Cadicimo para fazer partida direta e partida direta com reversão. Eu explicando passo a passo lá. Então, já podem ir lá assistir assim que terminar essa aula aí. Eu já consegui deixar pronto. Eu ainda não consegui deixar pronto uma lista de exercícios para vocês, mas eu tô trabalhando nisso para a gente poder testar como é que está o nosso conhecimento. Bom, então vamos lá. Vamos falar do dimensionamento de dispositivos de proteção, né? E para isso, para falar disso, a gente tem que falar do disjuntor. Não sei aí se alguém já viu como é que é um disjuntor por dentro, mas aqui a gente tem uma imagem, o mini disjuntor termomagnético, aquele que a gente tem. Ele tem, na verdade, 3 proteções, né? Não é só uma proteção como todo mundo acha. Então, ele tem 3 tipos de proteção. As duas proteções mais conhecidas dele, então, é a proteção magnética e a proteção térmica. Então eu vou mostrar um vídeo aqui para vocês que tem no, no YouTube aqui. Depois vocês podem assistir também com calma. Ah, já estava no YouTube, enfim. Tem a playlist aqui, acionamentos elétricos. Opa. Como é que eu troco para a próxima? Aqui. Então, tá aqui o nosso mini disjuntor. E tá aqui, foi desse vídeo que eu tirei a imagem, então. Então, como é que ele funciona? Nessa parte de cima aqui, a gente tem uma bobina. É a mesma bobina parecida que a gente tem num contator, que é um dispositivo que a gente viu na última aula, que quando você passa energia elétrica por ele, ele consegue mexer um núcleo, né? Então, esse é um núcleo de magnético, e quando passar uma energia, que é a energia proveniente de um curto-circuito, ele vai puxar e desarmar o disjuntor. Até vamos ver se ele Circuits. mostra isso no vídeo, ó. Olha aí. Quando fecha o curto, ele empurra e desarma o disjuntor, né? Um curto-circuito. Já a nossa próxima, onde que tá? Eu vou ter que abrir toda vez aqui. Ah, não, tá aqui. Isso aí. A nossa próxima proteção é essa parte aqui. Essa parte aqui a gente tem uma lâmina, chamada de lâmina bimetálica. Lâmina bimetálica é uma coisa que tem em muitos outros dispositivos. Não sei se vocês conhecem, deixa eu pensar, a torradeira, que tem isso. A pisca-pisca antigo, a lâmpada, tinha isso aí também. E como é que funciona uma lâmpada bimetálica? Uma lâmina bimetálica, perdão, ela é bem simples o funcionamento dela. Deixa eu voltar na minha playlist. Era esse vídeo aqui mesmo. Ela é um pedaço de metal, é uma coisa bem antiga mesmo, mas a gente ainda utiliza, que de um lado tem um tipo de metal e do outro lado tem outro. Ou seja, aqui em cima a gente tem é, é, bronze e do outro lado a gente tem aço normal. O que que acontece? Quando você coloca dois metais e faz uma lâmina deles, eles têm coeficiente de dilatação térmica diferente. E olha só o que que vai acontecer. Ele vai esquentar essa lâmina bimetálica aí, e o que que ela vai fazer? Ó? Conforme ele esquenta a lâmina, ela começa a curvar. Porque um metal quer expandir mais que o outro, aí faz essa curvatura. Então é um fenômeno bem interessante da física que a gente utiliza dentro dos disjuntores. E é tão interessante que, ao mesmo tempo, se ele esfriar a lâmina, né, ela volta a ficar reta de novo. Então é quando
quando um disjuntor desarma por sobrecarga, ele tem que esperar um tempo para ele esfriar, para tu poder ligar ele de novo. Então aqui a gente tem essa laminazinha que está aqui. E ela funciona contra uma sobrecarga. Alguém sabe me dizer aí qual que é a diferença de um curto-circuito e de uma sobrecarga elétrica? Estão vivo, pessoal? Alguém quer chutar aí qual que é a diferença de um curto-circuito e uma sobrecarga elétrica? Curto-circuito é quando algo deu muito errado, ou seja, quando a fase encostou no neutro em algum lugar, né? Ou uma fase e outra fase quando a gente tiver sistemas trifásicos. Isso significa que a corrente elétrica passou por um caminho mais curto do que o caminho projetado para ela. Por isso que é chamado de curto-circuito. Então, o curto-circuito é algo que acontece muito, é uma corrente muito alta, muito intensa em muito pouco tempo. Então, é como se fosse um pico de energia violento, né? E aí é isso que vai fazer desarmar o disjuntor. Já uma sobrecarga você está utilizando, por exemplo, um motor ou qualquer equipamento que foi projetado para passar 10 amperes de energia. Se tu usar 12 e estiver consumindo 12 amperes, você está em sobrecarga. Você não está fazendo um golpe súbito de energia, mas você está usando mais energia do que você deveria estar usando. Então, aos poucos, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer que vai esquentando o, os dispositivos, né? Vai esquentando, perdão, os cabos e o equipamento, e isso pode causar até um incêndio, né? Então, conforme esquenta, a energia também passa por essa placa aqui e ela vai dobrando até desarmar também o disjuntor. Ela também está vinculada a esse gatilho aqui e ela consegue desarmar. Por último, então, agora que a gente sabe o que é uma lâmina bimetálica e o que é a proteção magnética, que é uma bobina que quando passa energia mexe o núcleo dela para desarmar, a gente ainda tem uma câmera de proteção anti-arco elétrico. Então imagina que um disjuntor pode estar dentro de um ambiente que tem gás, né? Tem gás, um ambiente como uma cozinha, vazogás. A gente não pode permitir, deixa eu ver aqui, permitir que esse disjuntor, esse aqui é fusível, o próximo, deixa eu procurar aqui, disjuntor, esse aqui, deixa eu ver se é esse o vídeo. Não, tem um outro vídeo bem bom para mostrar como é que funciona a câmera anti-arco. Deixa eu colocar por aqui. É Circuit Breaker. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se é esse. É esse aqui. Então, vamos ver ele por dentro. Então, aqui são todas as partes dele por dentro. No disjuntor, deixa eu mostrar a hora que é aqui. First section is considered mechanism, causing it to immediately cut off the circuit. But it is not over yet. This sudden interruption. Então, aqui, quando você interrompe o circuito com a parte dessa bobina aqui que puxa, aqui dá para ver a animação, vamos ver a animação bem devagarzinho. Então aqui está a corrente elétrica passando e dentro tem um cilindro, né, que tem uma mola que segura. E aí ela fica balançando, mas quando é uma corrente elétrica muito agressiva, ela vai puxar com tudo isso aqui para um lado. Ele vai colocar a animaçãozinha aqui. Ó, um curto-circuito, fase neutro, se encostou. E aí um campo magnético muito maior é criado aqui. E aí força o cilindro a voltar. Mas no momento que você solta aqui, como aqui estava passando energia elétrica por aqui, surge uma faísca, né?
E faíscas são muito perigosas, porque faíscas podem, se tiver um gás, alguma coisa dentro de um ambiente, podem causar um incêndio. Então, essa câmara aqui, ela é um monte de aletas que dissipam a faísca. Então, a faísca ela vai caminhar por aqui e quando chega aqui, ela bate nessas aletas aqui e dissipa a faísca. A faísca não existe mais. Então, é por isso que existe o que a gente chama de câmara anti-arco, né? Anti-arco elétrico, para que arcos não danifiquem o disjuntor. Bom, Oi, essa faísca então seria o arco elétrico, né? isso, exatamente. Ok. Arco elétrico, faísca e centelha é a mesma coisa. Então, quando eu falar centelha, arco elétrico ou faísca é a mesma coisa, tá bem? Então, é assim que o disjuntor funciona. Então, ele tem 3 tipos de proteções. Bem legal, né? Então, vamos falar da onde que vem os tipos de disjuntor. Então, existem disjuntor monopolares, né, que servem para uma via só. Quando eu falo monopolar, só passa um fio na entrada, um fio na saída. Então, aqui a gente tem 2 disjuntor monopolar e um disjuntor tripolar, que é para eles são 3 juntos aqui, né? Nós também temos disjuntores bipolares também, para 2 vias. Então, a gente pode, conforme o número de vias que você consegue conectar cabos, a gente classifica eles. Mas o mais importante de um disjuntor não é o número de vias, e sim o tipo de curva característica dele, que é a nossa chamada curva de disparo. Nós temos uma curva de disparo B, C e D, tá? As mais comuns são B e C. É bem difícil encontrar um disjuntor do tipo D. Eu mesmo nunca encontrei, tá? Mas existe disjuntor de B e C, é bem fácil de encontrar. Na indústria encontra muito o tipo C. Então, qual que é a diferença para ela? Quanto maior a letra aqui, guardem isso, tipo, se for tipo D, é mais difícil do disjuntor cair. Ou seja, cargas indutivas que puxam muita corrente, depois a gente vai falar sobre isso, um motor, ele não vai derrubar tão fácil. E isso é importante porque um motor, não sei se vocês sabem, mas quando a gente liga um motor, a corrente na hora que liga é muito maior do que na corrente quando você está operando normal ele. E isso pode derrubar um disjuntor. Então, isso a gente chama de carga indutiva. Então aqui a gente tem, não é bem isso, tá, pessoal, mas vamos simplificar um pouco as coisas aqui. Então a curva do tipo B, ela não é feita para ligar um motor elétrico, uma bobina. Tudo que tem bobina dentro é uma carga indutiva, tá? Ele foi feito para ligar cargas puramente resistivas. O que isso quer dizer? Coisas que esquentam. Chuveiro, forno, qualquer coisa que esquentar, aquela lâmpada antiga incandescente ou lâmpada halógena, que só esquenta, a gente vai usar um resistor do tipo B. Então, com certeza, no chuveiro de casa lá, é indicado um disjuntor do tipo B. Já quando eu não tenho certeza o que a pessoa vai colocar, se ela vai ligar... ela pode ser que ela ligue uma coisa resistiva, mas pode ser que ela ligue uma coisa indutiva. O que é indutivo? Por via de regra, indutivo, guardem aqui para nossa matéria, é motor e contator, tá? Quando tiver um motor, um contator ou um relé ainda, isso são cargas indutivas. E aí, só que são cargas pouco indutivas. Então, a gente usa um disjuntor de curva tipo C. Então, a gente usa isso para iluminação e para tomadas de uso geral. Aqui tá um pouco errado esse slide, porque a gente também usa o disjuntor do tipo C para motor, só que motor de baixa potência. Por quê? Um motor de baixa potência, ele vai puxar bastante corrente da rede elétrica, mas não é tanto assim. Então, a gente ainda pode continuar usando o disjuntor de tipo C. Aí, quando a gente tiver uns motores gigantescos lá, motor de 400, 600 cavalos, aí com certeza tem que ser disjuntor do tipo D. E daí não vai ser esse mini disjuntor também, vai ser outro tipo de disjuntor. Mas vou mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma noção, por exemplo, motor, indução, 400 CV. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desses motores, né? Eu acho que eu já falei na outra aula, mas são motores bem grandes, ó. Aqui é um pallet e aqui está um motor de 400 CV em cima de um pallet e ali está um carro, né? Então é um motor bem grande. Então com certeza aqui a gente tem que usar uma proteção especial para ele,
E a curva de disparo do disjuntor dele, com certeza, é bem diferente dando um motor pequeno, né? Voltando para o nosso slide aqui. Então, qual que é a diferença dessas três curvas, além da aplicação? É isso aqui. Então, vamos tentar entender esses gráficos. Agora começa a parte um pouco mais técnica, né? O que tem nesses gráficos aqui? É o jeito que... quanto tempo o disjuntor vai demorar para desarmar. Mas como que a gente lê esse gráfico? Primeira coisa, a gente está bem acostumado a utilizar disjuntor em corrente alternada, né? Então, na nossa casa, quando a gente usa um disjuntor, a gente está usando na nossa rede elétrica, que é corrente alternada. Corrente alternada é AC, né? Vem de Alternated Current. Então, AC é a região amarela do meu gráfico aqui, tá? Então, quando eu for olhar um disjuntor, a curva de disparo dele, eu olho a região amarela dele. Eu já vou explicar como é que a gente lê esse gráfico aqui. Quando eu trabalhar com a corrente DC, e isso a gente usa disjuntor também para banco de bateria, como agora tem muito essa coisa de fotovoltaica, né? Tem gente que pega a energia do sol e guarda em um banco de baterias. Banco de bateria é uma corrente contínua, uma corrente direta, né? Que é direct current aqui. Aí você tem que olhar também a região azul aqui. Ou seja, a região azul só existe para a corrente contínua. Também tem contatores que funcionam com 24 volts de corrente contínua. Então, quando a gente for dimensionar o disjuntor para esse tipo de contator, tem que olhar também a região azul. Se não, pode esquecer e olhar só a região amarela. Então, vamos tentar entender o que tem nesse gráfico aqui. Então, de um lado tem o tempo, né? E do outro lado tem um número. Olha só que interessante esse número. Aqui está 30 vezes a corrente inicial, ou seja, começa em 1, corrente nominal, perdão. I, guardem na elétrica, é sempre corrente. IN é sempre nominal. O que isso quer dizer? Se eu tenho lá um disjuntor de 10 amperes, né? E eu tiver um curto-circuito de 40 amperes, por exemplo, 40 não, pode ser 40. Ele é 4 vezes maior que a corrente nominal. Ou seja, isso aqui é quantas vezes maior a corrente que está passando no disjuntor é maior. Então, se eu olhar aqui, quando for 4 vezes, se o meu disjuntor é de 10 e aqui é 4 vezes maior, né? Quanto tempo ele demora para disparar? Aí a gente tem duas curvas de disparo aqui. A gente tem a curva de baixo aqui, que faz esse formato, e tem a curva de cima. Qual que é a diferença dessas duas curvas? Se for, por exemplo, um disjuntor que é 4 vezes maior aqui, a gente tem que ver a hora que cruza essa curva aqui, ó. Então a gente olha aqui. O que é a curva de cima? A curva de cima é quando o disjuntor estiver frio, né? Quando estiver trabalhando a frio, que a gente fala. Que, não sei se vocês sabem, todo equipamento ele tem uma faixa de temperatura para trabalhar. Então, se tiver muito frio e ele não está ligado, é o que a gente fala que está trabalhando a frio. A curva de baixo aqui é a curva de trabalho a quente, tá? Então, olha só que interessante. Se estiver trabalhando a frio aqui, nesse caso, o disjuntor, a gente vai até cruzar essa curva aqui. Cruzou aqui, vai demorar em torno de um pouco menos, entre 10 e 20 segundos para disparar 40 amperes num disjuntor de 10 amperes, se tiver a frio. E se tiver a quente, nem cruza mais a curva aqui. Então, significa que vai disparar na hora. Então, é menos de 0,01 segundos, então se estiver a quente. Então, esse limite a frio aqui é o limite mínimo, e isso aqui é bem baixo, tá? É abaixo de zero essa temperatura. Então, para nós, o que interessa mesmo é a curva de baixo aqui, que é a curva quente, tá bom? Vocês já vão entender isso aqui um pouquinho mais. Vamos para frente aqui. Então, o jeito mais fácil da gente dimensionar um disjuntor é tentando fazer na prática. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui agora. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar a corrente que o meu circuito vai consumir. Então, no caso, peguei um exemplo aqui desse chuveiro elétrico que eu joguei na internet. É um chuveiro elétrico que funciona com 7.800 watts
e 220 volts. Ele diz a corrente que ele gasta? Ele não diz, mas daí vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Isso aqui é uma fórmula que a gente utiliza, que eu gosto de falar que é a fórmula do passarinho ou do pintinho. Por quê? Porque é muito fácil decorar. É π. Potência é igual a corrente, I é corrente, vezes a tensão. Então, eu tenho aqui, se eu quiser encontrar a corrente, tudo que eu tenho que fazer é deixar o I sozinho aqui. O U está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, o U, a corrente vai ser a potência dividido pela tensão. Então, é isso que eu pego sempre. A potência e divido pela tensão, eu tenho a corrente de quanto esse chuveiro vai ocupar. Então, olha só. Se eu pegar os meus 7.800 watts de potência... bem importante, pessoal. A potência é sempre em watts e a tensão sempre em volts, tá? Não posso colocar aqui potência em cavalos, que senão essa fórmula não dá certo. Então, aqui, 7.800 dividido por 220 vai dar esse número aqui, 35,45. O quê? Amperes. Aí tu sabe agora que você precisa de um disjuntor que aguente 35,45 amperes sem desarmar. Só que a gente tem um problema. Se vocês olharem nos catálogos à venda aqui, valores de disjuntores. Pegar um catálogo aqui, ó, igual esse que tem aqui. Vou abrir essa imagem aqui. Se a gente consegue ver. Olha só. Eu tenho o disjuntor de 32 e tenho de 40. Eu não tenho o disjuntor de 35 amperes igual eu preciso. Qual dos dois que eu vou comprar? Aí, a gente vem para essa próxima fórmula. E se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Nessa fórmula, o C é a corrente do meu circuito. Então, guardem isso. É o circuito que eu tenho. Essa corrente que a gente calculou é a corrente do circuito. Então, essa aqui é o IC, que é o que o meu circuito consome. O IN é a corrente nominal. Nominal é sempre a corrente que dá nome ao dispositivo que eu comprei. Ou seja, eu tenho o dispositivo de 32 A, que é o nome dele, é um disjuntor termomagnético de 32 A, e um disjuntor termomagnético de 42 A. Aí eu tenho que calcular sempre a relação da corrente do meu circuito dividido pela corrente nominal do meu disjuntor. Então, se eu pegar aqui o meu circuito 35,45 dividir por 32, eu tenho uma relação de 1,1. O que isso significa? Que a corrente do meu circuito é 1,1 vezes maior que a nominal. Difícil escrever aqui com o mouse. Deixa eu ver se eu não posso escrever um texto aqui. Ó, aqui mais fácil. Deixa eu apagar aqui que vai ser mais fácil. Então, quando dá esse resultado aí, é vezes a maior que a corrente nominal. Então, se eu pegar 40 amperes, tu vê que é um disjuntor bem maior do que o meus 35. Essa relação vai dar menor que 1. É só 0,88 vezes maior que a corrente nominal. E esse número aqui é o número que a gente vai olhar aqui embaixo na tabela. Ó. Que esse número que a gente acha aqui é esse número que a gente olha aqui embaixo nas curvas de disparo. Então, se vocês olharem, a curva de disparo, ela já começa em 1 aqui, ó, e depois vai para 1,5. Se a gente fosse ver onde é que está 1,10 que deu de 32 ampere aqui, antes disso nem tem, ó. Porque o que acontece se eu tiver uma corrente abaixo? Por exemplo, se eu comprar um disjuntor de 40 amperes e usar o meu chuveiro que gasta 35,45 amperes quando está no máximo, isso significa que, como a relação é menor que 1, que o disjuntor nunca vai disparar, certo? Por isso que começa em 1 já. Eu posso subir aqui, ó, ele nunca encontra a curva. Então, nunca vai disparar. Então, olha só que interessante. Essa primeira curva aqui, a curva que a gente chama de curva a quente, ela começa em 1,13. E a outra curva começa em 1,45. Então, olha só.
Antes de 1.13 dessa relação, nunca o disjuntor dispara. Então isso significa que qualquer um dos dois disjuntores, mesmo o disjuntor, veja só que interessante, mesmo o disjuntor sendo de 32 amperes, por causa da curva de disparo dele, que é um resistor do tipo B aqui, ele nunca, se eu subir aqui, antes de 1.13, ele nunca vai desarmar. Então olha que interessante que é isso. Eu posso ficar tomando banho lá no máximo, consumindo 35 amperes, que nunca o meu disjuntor de 32 amperes vai desarmar. Nem o de 40. Aí agora eu pergunto para vocês, pode ser os dois? Não pode ser os dois, a gente tem que escolher um. Aí qual deles vocês escolheriam? O de 32 ou o de 40? De 40. Olha aí. Todo mundo acha que é o de 40, que quanto mais, melhor. Mas não é tão simples assim. Sabe por quê? Um disjuntor, ele é feito para disparar numa determinada velocidade. Quanto maior a corrente que tu tem do disjuntor, mais lento ele é para disparar quando ele sofre algum problema. Ah, tem mais uma coisa que a gente tem que olhar aqui que eu esqueci. Nenhum dispara em condições normais. E agora? Agora a gente tem que olhar a proteção de curto-circuito. Veja só. Se a gente pegar aqui o disjuntor de curva B, tu vê que ele protege aqui, ó. Essa região dentro aqui que está colorida é chamada região de proteção de curto-circuito. Ou seja, o resistor do tipo B, ele protege para curto-circuito entre 3 e 5 vezes aqui, ó, na região amarela em corrente alternada, maior que a corrente nominal. Então, qualquer corrente entre 3 e 5 vezes aqui, o disjuntor vai desarmar na hora, né? Olha só que interessante. O de curva C, ele só vai desarmar na hora entre 5 e 10 amperes. Então, lembra que eu falei que quanto maior a letrinha aqui, mais difícil do disjuntor desarmar na hora com curto-circuito? Já o de curva D só desarma na hora entre 10 e 20 amperes. Então, a gente está usando aqui um de tipo B, né? Então, os dois, eles vão desarmar de 3 a 5 vezes a maior da corrente nominal. Então, vamos ver. O de 32 amperes, quando der um curto-circuito, ele vai desarmar quando der um curto-circuito de 96 a 160 amperes. Porque 3 vezes 32 é 96 e 5 vezes 96 é 160. Então, isso vai ser considerado um curto-circuito para ele. Já o de 40 amperes, ele vai precisar de um curto-circuito de 120 amperes. Aqui eu errei, é 200 amperes, tá? Porque é 5 vezes 40. Eu vou até colocar aqui em cima, que aqui é 200. Ou seja, esse disjuntor aqui precisa dar um curto-circuito muito mais violento, muito mais perigoso. Ele é menos sensível. Então, no nosso caso, a gente precisa escolher o disjuntor, por mais estranho que possa parecer, melhor dimensionado, é o disjuntor de 32 amperes. Porque ele nunca vai desarmar, mesmo na potência mais alta aqui, e quando der um curto-circuito, ele vai proteger de uma maneira muito mais rápida do que o de 40 amperes. Pessoal, isso é tão verdade que esses dias aqui no nosso laboratório fechou um curto-circuito, os alunos estavam fazendo ali, e o curto-circuito da bancada era de 40 amperes e o disjuntor da bancada era de 40 amperes e o disjuntor lá fora do painel do quadro, lá fora da sala que ficava no corredor, era de 25 amperes. Quem que tu acha que desarmou? O disjuntor lá de fora. Então, e só que o lado de fora não era um DR. Depois eu vou falar o que é um DR, que é o disjuntor diferencial residual, né? DDR. É um que protege as pessoas. O objetivo, eu esqueci de falar a coisa mais importante, o objetivo desses disjuntores aqui não é proteger as pessoas, tá? É proteger a fiação, a infraestrutura. Ou seja, um disjuntor, o objetivo dele não vai queimar os cabos, o cabeamento não vai derreter e eu vou segurar um curto-circuito, mas não vou segurar
todo o curto-circuito. Depois a gente vai ver que a gente ainda precisa utilizar fusível por causa disso. Então, o objetivo de um disjuntor não é proteger você encostando na rede elétrica, não é proteger o motor que está ligado na rede elétrica. O objetivo do disjuntor é proteger a rede elétrica em si. Senão pode causar um incêndio nos cabos e acarretar num problema maior. Então, um disjuntor aqui, quando eu estava contando, o DR, que é o que protege a pessoa, né? Que é o que desarma com qualquer fuga de corrente de 30 mA numa pessoa, ele não disparou porque ele era de 40 ampere e o que estava lá no painel, que não era um DR, disparou porque era de 25. Então tem que sempre pegar o menor possível, tá? O que é possível. Claro que com o tempo, com a prática, quem tem bastante prática sabe que se tu pegar muito, mas muito perto em cima da potência aqui, tu vai dar a partida, por exemplo, no motor e vai cair. Depois a gente vai fazer um exemplo com o motor, tá? E aí vai cair o disjuntor. Então com o tempo vocês vão pegando a manha, mas o correto é dimensionar o menor que não dispara aqui. Entendido? Então, a IEC, que é o Instituto Internacional de Eletrotécnica, né? O Conselho Internacional de Eletrotécnica, perdão, ele tem esse símbolo aqui. Esse é o símbolo de um disjuntor. Então, quando vocês virem num projeto elétrico, eu tenho esse disjuntor de uma via, monopolar, bipolar e tripolar. Olhem que interessante, todas as entradas são número ímpar. Então, aqui é ímpar, aqui é ímpar, aqui é ímpar, aqui é ímpar. Todas as entradas são número ímpar e todas as saídas, né, são número par. Isso é padronização do Comitê Internacional de Eletrotécnica. Isso vale para quase tudo, tá? Não vale para os números dos terminais de um motor. Depois a gente vai ver isso. E esse símbolo aqui, sempre que vocês virem esse quadradinho, é proteção térmica. Significa que tem uma lâmina bimetálica lá dentro. E aqui é a proteção magnética, que é a contra curto-circuito. Proteção térmica é contra sobrecarga, ou seja, uma carga maior do que foi projetado, mais lenta. E curto-circuito é uma carga muito maior e muito rápida. Então são proteções diferentes. E esses tracejados aqui, esse símbolo aqui, quadrado, significa que é operado por mais de uma via. Ou seja, isso é um contato aberto, né, que eu posso fechar, e ele é operado por 3 vias. Vamos ver se a gente sabe quais são as 3 vias aqui, ó. A proteção térmica pode desarmar esse contato. A proteção magnética, que era aquela bobina, também pode desarmar esse contato. E uma pessoa apertando um botão pode desarmar esse contato. Se tu for ver, é exatamente isso que acontece no disjuntor, né? Uma pessoa pode desarmar o contato aqui, um curto-circuito pode desarmar o contato aqui e uma sobrecarga pode desarmar o contato aqui. Então, conforme vocês vão conhecendo a simbologia, vocês vão entendendo que ela faz um sentido. Ela existe por causa que ela tem um sentido. Vamos para o próximo. Próximo tema. E aí agora a gente tem outra situação perigosa. Ali a gente viu que esse cara aqui consegue interpretar um curto-circuito de 3 a 5 vezes maior do que a corrente nominal. Ou seja, tem que dar um curto-circuito de 96 amperes, aí ele vai desarmar como se fosse um curto-circuito. Mas o que acontece se eu tiver um curto-circuito numa corrente abaixo dessa, né? Ou seja, o disjuntor vai demorar para disparar. Ele vai também desarmar, mas ele vai achar que é uma sobrecarga e aí vai demorar. E a gente até pode ver isso aqui no nosso gráfico, que é essa região aqui, né? Essa região que começa a demorar alguns segundos. Às vezes, alguns segundos aqui, por exemplo, com 30 amperes, já derreteu meus cabos, né? Então, o disjuntor, guardem aqui, ele é considerado um dispositivo de proteção, já está grifado, mas vou grifar mais aqui, lento. O disjuntor, ele é um dispositivo de proteção, mas ele é um dispositivo de proteção lento. Ah, professor, mas quando dá um curto-circuito, parece que cai na hora o disjuntor. Parece pra gente que é ser humano, né? Mas o estrago que um curto-circuito pode fazer num equipamento eletrônico, ele é muito mais rápido do que um piscar de olhos, né? Então, a função do disjuntor é proteger o cabeamento. Quando a gente quer proteger dispositivos, principalmente os eletrônicos, que a gente tem chaves de partidas eletrônicas, inversor de frequência, soft archer, que a gente vai falar mais para frente no nosso curso, aí a gente tem que usar fusíveis, rápidos ou ultra rápidos.
E quem são os fusíveis? Vamos ver os fusíveis aqui. São esses caras aqui. A gente tem dois tipos de fusível. O de AZ, tipo D, e o fusível NH. Eu aqui, ó, no slide aqui, tem um link para um vídeo aqui. Deixa eu copiar esse link aqui. Abrir link em uma nova guia. Aqui. Ô, Marco, tira uma dúvida fusível. E olha só como é que é esse fusível. Esse fusível, ele é parecido com uma lâmpada. Aqui embaixo é como se fosse um soquete de lâmpada, sabe? E aqui dentro é o porta-fusível. E dentro desse porta-fusível de cerâmica vai esse fusívelzinho encaixado lá dentro. Deixa eu abrir aqui. Vai esse fusívelzinho encaixado lá dentro. Fusível do tipo D. De AZ, vamos lá, pessoal. Vamos tirar na prática aqui. Pessoal, vou mostrar vocês Rosqueia aqui igual uma lâmpada, olha só. algumas dúvidas aí das pessoas que estão nos pedindo aí no canal, certo? Como é que funciona? Ele não mostrou como é que é o fusível. Ah, agora vai mostrar. Do nosso fusível. Olha só, é dentro de um... E aqui dentro Essa parte de baixo é o porta-fusível e ali dentro fica o fusível. nós temos o fusível. O que acontece? Essa parte metálica... Então, é assim que ele funciona. Já o tipo NH, ele é um pouquinho diferente. Abrir link em nova guia. Aqui. Sua cabeça coça e tem Esperar caspa. a propaganda aqui, né? Aí, ó. O fusível do tipo NH, ele é encaixado dentro de uns garfos que abraçam ele. E ele é para potências muito maiores. Aqui tu vai ver, depois tu vai ver as diferenças, ó, é para 100 amperes, por exemplo. E aí, como é que a gente sabe que se um fusível está queimado? Vamos ver o vídeo do cara aí. Observe aí que nós temos aí 3 fusíveis NH. E aí, esse fusível aqui, ó, pode observar que a parte superior dele tá para cima, a espoletazinha. Significa que ele abriu. Esse primeiro fusível NH abriu aí com a descarga atmosférica, um curto que ocorreu. Então, quando um fusível desses queimar, ele vai estar com a espoleta aberta. Ele tem tipo uma carga aqui que solta ele, estoura ele para cima aqui quando dá um curto-circuito. Qual que é a diferença de um fusível, então, para um disjuntor? O fusível, ele queimou, você tem que trocar e colocar outro. O disjuntor, você só vai lá e rearma o disjuntor. Só que por que a gente usa fusível? Porque o fusível é muito mais rápido do que um disjuntor. Né? Então tem algumas situações que a gente não vai utilizar só o disjuntor. A gente vai utilizar também um fusível ou só o fusível. Né? Então tá aqui. Então olha só. Tanto para o fusível NH, tanto para o fusível tipo D, tem essas letrinhas na frente aqui. Ó. Tem o GG, GL, aqui tem o AR. O que simboliza? A primeira letra é sempre uma letra minúscula. A letra minúscula simboliza, se é do tipo A, só funciona contra curto-circuito, ou seja, ele só desarma com curto-circuito, ou seja, uma carga muito, uma carga elétrica muito forte, muito rápida. Já se tem a letra G, é curto-circuito e sobrecarga, ele funciona para as duas coisas. Então, mesmo uma carga que ela seja lenta e fica um longo período lá passando, ela vai desarmar, vai queimar esses fusíveis, né? Agora não é mais desarmar, agora é queimar. A letra maiúscula é a aplicação. Então, se for L ou G, você usa para cabos ou uso geral. Se for M, é um fusível especialmente feito para motores. Esses fusíveis M é os que a gente chama de fusíveis mais lentos, com retardo. Por que tem que ser assim? Lembra que eu falei que quando tu liga um motor, a corrente é muito mais alta do que quando o motor está funcionando? Se ele queimasse fusível toda vez que você desse a partida no motor, aí você ia ter que ficar trocando os fusíveis. Então, ele é um fusível que ele não queima, ele tem que passar um certo tempo de energia para queimar ele. E a outra letra aqui, então aqui é tudo uso geral, né? LG aqui. E o R, que é o mais utilizado, a aplicação mais utilizada de fusíveis, é para circuitos eletrônicos. Ou seja, se eu tiver uma soft starter lá, um inversor de frequência, que é muito caro, quero proteger eles, eu compro um fusível do tipo R. Então, para semicondutores. Cara, tem bastante... Ah, não tem tanto slide. Achei que ia demorar a nossa aula hoje, mas vai dar tempo até de fazer a ligação depois.
Então vamos lá. O fusível do tipo Diazed, coisas importantes sobre ele. Ele é só para cargas de 2 a 63 ampere. Mais que isso, a gente não usa mais o fusível de Diazed. Aí tem que utilizar o NH. Mas o NH também tem menos de 63, tá? O fusível Diazed, ele é esse que é mais lento, que a gente chama de fusível retardado. Esse é o nome mesmo. Ele demora mais para queimar. Geralmente, tá? Existe fusível Diazed rápido? Existe. Mas a maioria é lenta. E uma coisa muito importante é que para cada valor de corrente nominal dele, ele tem uma cor. Onde é que está essa cor? Naquele outro vídeo que a gente viu, deixa eu pesquisar aqui de novo. Ó, tem uma boletinha aqui, ó, em cima dele. No vídeo de hoje nós Deixa eu mostrar aqui. Tem uma bolinha na frente dele, tem a bolinha do disco e a bolinha da frente dele, deixa eu ver. Ó, tem o disco que você coloca dentro do porta-fusível e tem a bolinha dele. O disco que tu coloca dentro do porta-fusível, ele não deixa você colocar um fusível menor. Ele restringe o tamanho aqui, porque se você colocar um fusível maior, não deixa colocar um fusível maior. Menor tu pode pôr, porque daí ele queima antes. Se tu colocar um fusível maior, ele não vai encaixar aqui, né? Porque o que significa tu tentar colocar um fusível maior? É um fusível que demora mais para queimar, ou seja, está menos protegido o teu sistema. Aí ele não deixa encaixar. E na ponta dele aqui, ele tem a cor. Essa cor é quantos amperes lá ele consegue segurar. Então, aqui a gente tem um vermelho e um marrom. É um de 4 amperes e um de vermelho, 10 amperes aqui, né? Eu acho que é cobre aquela cor ali. Pode ser que seja o de 63 amperes. E outra coisa bem importante, o dimensional A. O que é dimensional A? É o diâmetro dele. Esse fusível aqui, eles têm um diâmetro dessa parte aqui, ó, que é o encaixe dele. Esse aqui é o dimensional A. Quanto maior a corrente, mais grosso ele é, e daí ele não encaixa mais onde encaixaria o menor. Então é feito por segurança dessa maneira. Isso aqui está em milímetros, tá? Esse tem 20 milímetros e esse aqui tem 6 milímetros, o encaixe. Então é uma diferença bem considerável. Muito bem. Já o fusível tipo NH, ele tem as categorias dele. Tem a categoria NH0, que vai de 4 a 160 ampere. Então veja só, também eu consigo encontrar NH na mesma faixa aqui, até 63 amperes, só que eu consigo encontrar mais. Categoria NH1 é de 5 a 250 amperes, e categoria, é assim por diante. A categoria NH3 vai até 630 amperes. Uma coisa que eu queria falar para vocês é que energia elétrica funciona muito parecida com água, com hidráulica. Então imagina que a corrente é a quantidade de água que está passando dentro de um cano. Imagina um cano que está passando uma quantidade de água muito grande. 630 amperes é um negócio muito grande mesmo. Por isso que o cabo tem que ser grosso, né? Senão derrete o cabo. Isso tem... Se você pegar, por exemplo, uma mangueira e que está passando muita água nela e você fecha ela de soco assim na torneira, você sente que ela dá um soco, né? Como se fosse, o nome disso é martelo de inércia, como se ela desse um soco na torneira mesmo, porque ela queria continuar passando e do nada você desliga a torneira e ela dá um tranco assim. Isso é bem fácil de ver numa mangueira ligada, que a mangueira dá aquela chacoalhada, né? A eletricidade faz a mesma coisa, ou seja, esses fusíveis de categoria 3, você nunca remove ele com o circuito energizado. Porque no momento que tu tentar abrir ele, a energia quer continuar passando, e quando a energia quer continuar passando, ela dá um jeito de passar. E aí o que vai acontecer? Vai abrir um arco elétrico gigantesco. Então vai dar um soco no teu equipamento e vai abrir um arco elétrico. Então esses tipos de fusíveis, você só remove ele com o circuito desenergizado, e ele tem um saca fusível. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Saca fusível.
que é esse negocinho aqui, ó. Podemos até acertar. Olha só como é que ele encaixa aqui nessas aletas da frente do fusível, e aí tu pode arrancar fora o fusível da base dele aqui. Então ele é feito já de um jeito que, se tu não tiver esse equipamento aqui, tu nem consegue tirar ele daqui, porque ele fica muito bem preso, sabe? Ele é feito para cargas muito altas. E essa maçaneta, o saca fusível, ele também isola a pessoa do fusível, né? Existem chaves seccionadoras, olha só, que no meio dela tem os fusíveis. Tu coloca os 3 fusíveis e daí você usa ela para abrir e fechar como se fosse com os fusíveis. Dá para fazer isso aí também. Seguindo, e por fim, os fusíveis ultra rápidos. Os fusíveis ultra rápidos, eles podem ser desse tipo aqui. Então, como é que a gente sabe que é ultra rápido? Tem o Rzinho aqui, né? Então, vou desenhar aqui. Achei esse Rzinho aqui, é fusível ultra rápido. Só que eles podem ser desse tipo aqui também. Como é que é o nome desse aqui? Esqueci. Cartucho. Aí. Pode ser... É mais fácil você encontrar um fusível ultra rápido do tipo cartucho do que do tipo NH. Mas encontra dos dois. Então, vamos olhar num painel aqui. Olha só. Aqui a gente tem um inversor de frequência gigantesco aqui, né? Então isso aqui é um equipamento bem caro, né? Aqui a gente tem, não sei se é uma soft starter ou um inversor de frequência. E se vocês repararem aqui, ó, aqui a gente tem os fusíveis do tipo cartucho. Tá meio ruim de ver essa imagem aqui, mas esse é um painel elétrico. Aqui tem os fusíveis do tipo cartucho. E aqui, no outro, aqui dentro, não dá para ver, mas isso aqui é uma seccionadora. Aqui dentro vai 3 fusíveis do tipo NH também. Então, eles são muito utilizados quando eu quero proteger um equipamento como esse inversor grande aqui, para não estragar. Como é que eu dimensiono o fusível? O fusível é o mais complicadinho de você dimensionar ele. Não é tão complicado, mas tem que ter uma manha para ele. Então, ele precisa atender esses 3 quesitos aqui. Ele tem que suportar a corrente de partida do motor, IP, corrente de partida, durante o tempo de partida do motor, TP, tempo de partida. Como é que eu descubro isso? Depende da aplicação. IP está escrito na placa do motor, depois a gente vai ver. E o tempo de partida, aí depende da aplicação, mas tem um tempo que a gente pode se basear, que tem nos manuais do motor, depois a gente vai fazer um exemplo, que é o tempo de rotor bloqueado máximo que ele pode ter, que a gente pode se basear para dimensionar. O fusível tem que ser dimensionado com 20% a mais do que a corrente nominal, ou seja, a corrente do fusível, aqui sim, tem que ter uma sobra de 20% da corrente nominal dele, do que você está protegendo. Então, por exemplo, se o motor é um motor que gasta 8 amperes, eu tenho que colocar 20% a mais que 8. Vamos fazer uma conta mais fácil. 10 amperes tem que ser um fusível de 12 amperes, né? No mínimo, né? Não pode ser menos que isso, mas vocês vão ver aqui como é que a gente dimensiona isso. E aí a gente tem que consultar a tabela do fabricante e cruzar a informação da corrente de partida com o tempo de partida. Olhem só. Primeira coisa, esse fusível aqui que a gente está olhando, isso aqui é uma tabela do fabricante de fusível, a gente já vou explicar para vocês como é que funcionam, mas só olhar aqui, como é que eu sei se é de um fusível do tipo NH ou do tipo D? Alguém quer fazer um chute aí? É D ou NH esse fusível aqui? Eu acredito que seja do D. Por que tu acha isso? Eu não estou enxergando direito, mas para mim que aqui tem as correntes de 2 até 63 amperes. Perfeito, é exatamente isso. Aqui tem a de 2 até 63. Se fosse NH, tinha que ter até 160 amperes lá. Então, esse aqui é um fusível de tipo D, ó. Tá certo aqui, bem ali que a gente olha. Ó. Então, tá bom. Então, vamos ver como é que a gente usa esse gráfico aqui. Vamos fazer um exemplo com uma placa de motor do motor real. Então, vamos lá.
Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Então vamos considerar assim, vamos considerar que o meu motor ele demora 5 segundos para atingir a corrente, a velocidade nominal dele, ou seja, desde eu ligar o motor até ele chegar na velocidade que ele foi feito para trabalhar, ele demora 5 segundos. Então esse é o meu tempo de partida. Qual que é a corrente de partida? Como é que eu descubro isso, né? Então vamos olhar na placa do motor aqui. Numa placa do motor, nós temos aqui as tensões, então esse motor ele é feito para funcionar em 220 e 380 volts, e temos as correntes em ampere aqui, 4.42 e 2.56. Só que essas correntes aqui não são a corrente de partida. Essa aqui é a corrente nominal dele. Ou seja, quando eu ligo em 220, ele gasta 4.42 ampere de corrente. Quando eu ligo em 380, ele gasta 2.56. Então vocês vejam que quanto maior a tensão para o mesmo motor, eu preciso de menos corrente para ele funcionar. Normal, né? Também muda o jeito de ligar dele aqui. Aqui tem a potência dele em quilowatts e em cavalos, né? Então ele é 1.100 watts, 1.1 kW, um motor de 1,5 kg. A velocidade dele é 1.715 rotações por minuto. E temos outras coisas. Uma coisa muito importante aqui, o fator de serviço dele. Isso aqui é muito importante, a gente já vai falar dele. O fator de serviço é o quanto que ele aguenta de sobrecarga, ou seja, todo motor aguenta trabalhar com mais carga do que ele foi projetado. Ou seja, esse aqui ele aguenta trabalhar com 15% a mais de carga. 1.15 é 15% a mais. Aqui o tipo de isolação dele. Aqui o tipo de IP é o índice de proteção. 55 tem que dar uma olhada, mas é poeira e alguma coisa assim, né? E aí, o importante está aqui, ó. Esse númerozinho aqui, IP/IN7. Isso aqui significa quantas vezes a corrente de partida é maior do que a corrente nominal. Então aqui é 7 vezes, olha só. Então, 7 vezes maior a corrente de partida do que a nominal, eu tenho que pegar o valor que eu vou ligar. Então aí depende, se onde vocês moram tem que ligar em 220, aí vocês vão usar o 4.42. Se vocês moram, como eu sou de Santa Catarina, que é a rede trifásica é 380, aí tem que usar 2.56 aqui. As minhas contas aqui eu fiz com 2.56. Então tu pega 2.56 e faz vezes 7 aí, né? Vamos ver se a calculadora 2,56 vezes 7. Tá aí. Olha, nem mostrou para mim. Oxi. Tá aí o 17.92 da onde que eu tirei, ó. Então tá aqui a resposta, foi disso aí. Então eu pego esse número aqui e multiplico pela corrente de como eu liguei meu motor. Então a corrente de partida, ela é 17.92. Quando eu tenho a corrente de partida e o tempo de partida, então tem a corrente de partida e o tempo de partida. Eu venho nesse gráfico aqui, isso aqui tem no fabricante do fusível, né? Essas curvas são bem fáceis de encontrar lá no catálogo da WEG. E aí, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que esse gráfico, ele é um gráfico logarítmico. Ele não é um gráfico normal, que nem a gente conhece. Mas ele não é difícil de entender. Por exemplo, se esse número aqui é o número 1, essa próxima linha aqui do gráfico é o número 2. Essa aqui é a 3, essa é a 4, e por aí vai. Deixa eu... Ih, tá indo no lugar errado. Deixa eu apagar aqui. Não consigo mais apagar o texto, ficou no lugar errado agora. Oxi. Não dá para apagar mesmo? Então o professor já riscar aqui. Então cada linha aqui, 1, 2, 3, 4, até chegar no 10. A partir do 10 você não conta mais de 1 em 1, você conta de 10 em 10. Então aqui vai ser o primeiro 10, daí 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. A partir do 100 você não conta mais de 10 em 10, você conta de 100 em 100. Então 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 e por aí vai. Então assim que funciona. Mesma coisa aqui. Aqui eu começo contando de 0, alguma coisa até chegar em 1.
E daí aqui eu conto de 10 em 10, aqui eu conto de 100 em 100, aqui eu conto de 1000 em 1000. Então vamos olhar lá, 5 segundos, o 1 tá aqui. Então eu vou olhar aqui, 1, 2, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil para vocês verem. 1, 2, 3... Ah, não, aqui já começa 1, perdão. 1, 2, 3, 4, então o 5 tá aqui, ó. E aí eu cruzo isso com a informação da corrente que eu calculei lá na partida, que era 17,5. 20 tá aqui. 5 tá na metade aqui. Então 17,5 tá mais ou menos aqui. Isso é meio no olho mesmo. Então eu subo lá. E aí, o lugar, o pontinho que encontrar aqui, o próximo é o fusível correto. Nunca o anterior, tá? Sempre o próximo. Então, o próximo que a gente tem aqui é essa linha aqui. Então, vocês olhem essa linha aqui que cruzou. Então, é o fusível de 10 amperes. Então, por mais que seja 17 amperes na partida, o fusível não vai queimar o de 10 amperes. Podem ficar tranquilo. E vai estar protegendo o motor. Veja que o motor funciona só com 2,56 amperes e ele não queima na partida com 10 amperes. Tá aí. O que poderia acontecer o problema? Se tu pegasse o de 6 amperes aqui, ele ia proteger o motor quando ele está funcionando normal, só que na hora de partir, o fusível provavelmente ia queimar, e aí não adianta nada. Toda vez que tu liga o motor queimar um fusível, não adianta nada. Então, olhei na tabela, tá pronto? Não. Eu tenho que ver agora se o fusível selecionado é maior que 20% a mais do que a corrente nominal. Então, nesse caso aqui, é bem fácil. Ó. O fusível selecionado aqui, 1,2 vezes a corrente nominal, que era o 2,56, vai dar esse 3. Então, a gente escolher um fusível de 10 A, não teria problema nenhum. Então, nesse caso aqui, esse critério tá tranquilo. Mas tem alguns casos que esse critério aqui não atende. São os casos bem raros, mas não atende, tá? Que a corrente de partida, dependendo do motor, a corrente nominal do motor é muito alta, daí não atende isso aqui. Mas é bem difícil, tá? Utilizando aqui o gráfico já tá de bom tamanho. Como é que é o símbolo de um fusível, então, na IEC? É um quadradinho com risco no meio, né? Porque ele realmente é um fio que derrete. É assim que um fusível funciona, é um derretimento controlado. E nas outras simbologias, ANSI, né? Que é... A ANSI, ela é alemã também. Ela tem outras 3 simbologias. Então, saibam que se vocês verem uma cobrinha aqui, um quadradinho assim, pode ser tudo ser um fusível. Né? Agora vamos falar do relé de sobrecarga, ou também conhecido como relé térmico. O que é o relé de sobrecarga? Ele é um relé feito para você colocar embaixo de um contator, por isso que ele já vem com os terminais assim, o contator é trifásico, né? E proteger o motor caso dê uma sobrecarga. O que é uma sobrecarga no motor? É você estar colocando muita carga para um motor se mexer. Então, vocês já devem ter notado que se tu trancar o eixo de um motor, pensa um portão elétrico de casa, né? Um portão elétrico lá, se você não colocar um fim de curso lá para dizer a hora que ele tem que parar, o motor vai ficar ligado com o eixo travado e uma hora vai queimar. Então, esse relé serve para proteger o motor. Esse relé aqui, ele tem o ajuste do tipo de rearme quando dá um problema, e eu já vou falar disso aqui, e o da corrente de sobrecarga. Como é que eu dimensiono quanto que eu coloco na corrente de sobrecarga? Eu já vou falar. Primeiro vamos falar do tipo de ajuste de rearme. Então, se vocês olharem aqui, esse aqui é o relé da WEG, ele tem essas 4 posições aqui. Então, o que é? Ele tem A, alto, hand e H. Vamos ver o que é essas posições aqui. Somente rearmo automático. A função stop test não é permitido. O que isso significa? O relé de sobrecarga, quando der uma sobrecarga e eu deixar no A, o que vai acontecer? O motor vai esquentar, aí ele vai desarmar. Quando o relé de sobrecarga esfriar, ele arma sozinho de novo. Ou seja, o motor vai voltar a funcionar sozinho. Só que daí a gente tem um problema que... problema não, uma vantagem aqui que você não pode ir lá e testar. O que acontece? Muitas empresas
elas têm, quando dá uma sobrecarga no motor, isso aciona um alarme num CLP. O motor tal está em sobrecarga. Se eu deixar nessa função aqui, o teste não é possível. Ou seja, ninguém pode ir lá. Como é que funciona esse botãozinho vermelho aqui? Se tu apertar ele para dentro, ele dá como se tivesse acontecido uma sobrecarga. Ele não permite fazer o teste. Por que que isso é importante? Porque numa empresa, por exemplo, tá lá produzindo, a indústria, né? Produzindo. Vai alguém lá fazer um teste da manutenção e tá nessa posição, se não tiver nessa posição, para a linha inteira, né? Às vezes, quando tu quer fazer a manutenção, tem que fazer com ela parada, mas às vezes, se bater qualquer coisa ali, não pode parar. E outra coisa, já imaginou, a manutenção vai lá fazer alguma coisa e o cara que fica lá, fica apertando para ver se está funcionando. Cada vez que ele aperta na função de teste, ele está gerando um alarme para o CLP. E esse alarme está indo lá para o supervisório, lá para a gerência, e a gerência, quando vai fazer a manutenção preventiva, ela sempre se baseia em dados. Ela baseia, num mês teve 2 sobrecargas. Aí, se o cara ficar lá apertando, naquela semana teve 52 sobrecargas. Então, acaba estragando o sistema da empresa. Então, é por isso que às vezes a gente deixa nessa função A. O auto, daí ele vai rearmar sozinho, mas tu ainda pode ir lá ficar desligando e causando uma sobrecarga falsa para ver se ele está funcionando. O hand, você pode fazer isso de ficar testando, mas quando acontecer uma sobrecarga, alguém tem que ir lá e apertar o botãozinho do relé de sobrecarga, senão ele não volta a funcionar, não é automático. E o H, ninguém pode ficar lá testando, e quando der uma sobrecarga, tem que ir alguém, é manual, tem que ir lá e rearmar. E o relé de sobrecarga, o relé térmico, ele é muito mais fácil de mencionar. Você só pega o fator de serviço e multiplica pela corrente nominal. Para os cabos, vale a mesma coisa. Então, quando a gente quer pegar e dimensionar o disjuntor normal para os cabos, a gente usa essa mesma coisa aqui. Então, tu vai pegar o fator de serviço, 1.15. Qual que é a corrente normal? 2.56. Então, vamos dar uma olhada aqui, quanto que era isso aí? 3.07. Então, beleza, tu vai ajustar ali no relé de sobrecarga 3 ampere e tá feito. Não tem muito segredo aqui. Pega 1.15, multiplica por 2.56. Perdão, mentira. Aqui eu usei 1.2, né? Aqui é a regra do 20% maior. Esqueçam que eu falei besteira. Aqui é 1.15, vamos fazer essa conta então. 1,15 vezes 2,56 ampere. Isso aí vai dar quanto? Vamos ver na calculadora. 1.15 vezes 2.56. Ai, que saco que ele abre uma janela nova. Igual. Ué? 1,15 vezes 2,56. Saudade de uma calculadora aqui, deixa eu abrir. Agora vai. 1.15 vezes 2,56. Então, 2,94. É praticamente 3 amperes, né? Então, vou colocar aqui 2,94. Muito bem. O relé térmico tem essa simbologia, então como ele é uma sobrecarga, ele tem isso aqui, de novo, sobrecarga térmica é isso aqui. De novo, as entradas são todas terminadas em número ímpar, tá? Esses aqui são os contatos de potência, onde é que vai passar a energia que vai com o motor, e esses aqui são contatos auxiliares. O contato 95 e 96 é o chamado contato de segurança. A gente coloca ele depois, eu vou mostrar para vocês no CAD Simo, antes de qualquer coisa, para desligar o circuito, porque quando ocorrer uma sobrecarga, ele abre esse contato e desliga o circuito. E o contato 97 e 98 do relé de sobrecarga é o contato de sinalização, ou seja, você pode utilizar para sinalizar ou uma luz
ou um sinal para um CLP que ocorreu uma sobrecarga aqui. Também pode acontecer num projeto, é muito comum você não desenhar juntinho um do lado do outro. O relé térmico fica lá na parte de potência, só essa parte aqui, separado, e lá no comando daí que você usa esses contatos aqui separados, eles não ficam todos juntos aqui. Muito bem, deixa eu ver o que mais temos. É só isso, depois vou mostrar o CAD de cima. Então agora, vamos tentar fazer esse exercício aí. Vamos tentar dimensionar a chave de partida direta para ligar o motor de 4CV em 220. Ou seja, quando eu estou falando aqui de como fazer essa chave de partida, tem dois jeitos que eu posso dimensionar. Eu posso usar disjuntor ou fusível. Dificilmente a gente usa os dois, tá? Só quando a gente quer proteger um componente eletrônico, e como isso aqui é uma partida direta, é uma partida que vai ligar diretamente o motor na rede, não é uma partida como a eletrônica, então não vai. E aí a gente usa o relé de sobrecarga junto. Mas não é só esse jeito aqui. O outro jeito a gente pode utilizar um disjuntor motor para proteger. E aí não precisa usar um relé de sobrecarga. Eu não falei aqui do disjuntor motor, mas vou mostrar para vocês. O disjuntor motor, ele é um dispositivo que ele foi criado para substituir o relé de sobrecarga e os fusíveis. Ou o disjuntor termomagnético normal e o relé de sobrecarga. Então ele tem na mesma caixinha dele aqui, ele tem as duas proteções. Ele tem a proteção de sobrecarga, né, que é o relé de sobrecarga tem, e tem a proteção termomagnética de um disjuntor. Então ele é feito para proteger os dois. Então eu posso fazer essas duas formas de dimensionar. Como o disjuntor motor, você faz daquela maneira, o disjuntor daquela maneira de usar o fator de serviço, que é mais fácil, eu não vou estar fazendo aqui. Eu vou usar o relé de sobrecarga e fusíveis, tá bom? Ou um disjuntor, já vamos falar disso aí. Vamos começar então pelo mais fácil, relé de sobrecarga. Vamos começar sempre pelo mais fácil. Então, dimensionando o relé de sobrecarga. Então, no relé de sobrecarga, se a gente olhar aqui, como é que a gente dimensionava ele, é só pegar o fator de serviço vezes a corrente nominal do motor. Então, tentem fazer aí, e eu dou só a resposta depois. Aí. Se vocês tiverem aí um papel, uma caneta, uma calculadora, ou no computador, no celular, dá para fazer. Conseguem olhar os dados da placa aqui. Pegar o celular para não mostrar na câmera quanto que dá o resultado. Eu vou estar utilizando a corrente de quando está ligado em 380, tá bom? Então isso aí vai dar... Ah, esse motor aqui tem uma característica bem interessante. Olha só, tá meio ruim de ler aqui, mas esse aqui é o FS. Ó. Então eu vou até ajeitar esse slide aqui, colocar aqui fator de serviço, colocar a cor, só tem essas cores, tá? Pode ser.
Eu vou diminuir a letra aqui. Então, aqui está o fator de serviço. Então, esse é o fator de serviço, é 1. Ele não aguenta trabalhar em sobrecarga, esse motor. Então, eu simplesmente vou utilizar a corrente nominal. Como eu estou ligando em 380 volts, a corrente nominal é 7,5 amperes aqui. Então, o relé de sobrecarga tem que estar regulado em 7,5 amperes. Muito bem. Vamos para o próximo. O fusível. Os fusíveis que a gente vai utilizar. Então, o fusível, nós temos que fazer aquele cruzamento lá, né? Como eu não sei que motor é esse aqui, ele não tem o tempo de partida dele, vamos considerar tempo de partida aqui 5 segundos. Então, cinco segundos. Como eu não tenho o catálogo dele aqui para ver, até a gente poderia olhar na VEG, mas eu acho que vamos perder muito tempo olhando isso. 5 segundos. Então, a gente vai olhar aqui. Quantas vezes o IP e N dele é maior? Tá aqui, ó. IP e N tá aqui. Também tá meio ruim de ver. Vou colocar aqui. IP sobre IN. Ó, IP e N tá aqui. O IP e N é de 5,5, ou seja, a corrente da partida é 5,5 vezes maior do que a corrente nominal dele. Então, eu tenho que pegar aqui e fazer essa conta. 5,5 vezes 7,5. Vou colocar o vezes como um x aqui. Não, vamos deixar multiplicado aqui. 5,5 vezes 7,5. Quanto que vai dar isso? (41,25) é a corrente de partida. Olhem só o tamanho da corrente de partida desse motor. 41,25 amperes. Vou colocar aqui, é a corrente de partida. É o IP. IP. Mas não terminou. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a letra disso aqui. Ah, consigo. Porque eu descobri só a corrente de partida. Agora que eu tenho a corrente de partida e que eu tenho o tempo de 5 segundos, eu vou vir lá na minha tabelinha de relé, lá, aqui, e vou olhar. 5 segundos, então, é no mesmo lugar, mas só para vocês saberem como é que faz aqui, eu vou desenhar de novo. Então, aqui é o 2, né? 3, 4, 5. Então, essa linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei nessa linha aqui, agora eu tenho que cruzar com os 45 amperes lá. 45 amperes, vamos ver onde é que tá. 10, aqui, a partir daqui conta de 10 em 10, então aqui é o 20, aqui é o 30, aqui é o 40. Então tá aqui. Aqui já vai ser o 50. Então 45 vai estar mais ou menos aqui no meio. Então tem que olhar o meio aqui. Então o meio daqui com o azul de lá, deixa eu ver. Opa. Deixa eu apagar aqui. Vai estar mais ou menos... Vou traçar uma linha aqui para ver depois. Opa, fui longe demais. Mas é nessa parte por aqui.
Vou colocar aqui. Opa, aqui é o 5. Tá aqui. Então, esse é o ponto que a gente se cruzou. Então, aqui, eu tenho que pegar o próximo. O próximo é essa linha aqui. Vamos olhar aqui em cima. É 16 amperes. Então, o meu fusível que eu vou utilizar é 16 amperes. 16 amperes. Aí eu tenho que ainda ver se ele é 20% a mais. Então, vou adicionar aqui um texto. Então, pela tabela, 16 amperes. Agora eu tenho que ver se ele é 20% a mais do que a corrente nominal. Né? 16 amperes nem preciso fazer a conta. 20% a mais do que 7,5 vai dar 10% é 7. Bom, vamos fazer a conta. Vou colocar aqui. 20% é 1,2 vezes maior que a nominal. Então, vamos fazer a conta aí. 1,2 vezes 7,5. Vamos ver quanto é que vai dar isso. 1,2 vezes 7,5. 9. Aí, eu sabia que não ia dar muita coisa. Então, sim. Tá certo. Muito bem. E agora, por último, a gente tem que ver que a gente quer um disjuntor também, né? Então, o disjuntor, a gente tem que ver qual que é a corrente que o meu circuito vai puxar. Primeiro, que tipo de curva é agora? Né? Então, deixa eu colocar aqui um novo. Como é um motor, não é mais curva B. Então, disjuntor, curva C. Então, vamos olhar lá na curva C. Se a curva C protege para 41,25 amperes, né? Ou seja, 7,5 vezes maior do que a corrente nominal. Então, vamos ver lá. Curva C. Onde é que está essa região? Então, curva C. Curva C protege contra curto-circuito entre 5 e 10 vezes maior para a corrente alternada. Então, eu vou anotar isso aqui, entre 5 e 10 vezes. Então, curva C. Isso aí. Cinco a 10 vezes maior que a corrente nominal. Vou jogar para baixo aqui. Beleza. E agora, por fim, eu tenho que saber o valor do disjuntor que eu vou comprar. Então, vamos considerar que eu não quero que o disjuntor desarme quando ele der o pico de 41,25, né? Que é quando eu tiver a 7,5 vezes maior. Então, deixa eu ver como é que a gente olha isso aqui. Poxa, meu Deus do céu. Então, se eu tiver no 7,5 aqui, vezes maior, um disjuntor de curva C... Calma que eu estou confundindo alguma coisa aqui. Ah, sim, a gente tem que fazer a corrente do circuito dividido pela corrente nominal. Acabei de esquecer. Foi esse passo que a gente fez aqui, ó. Onde é que tá aqui, ó? Corrente do circuito dividido pela corrente nominal. Então, a corrente nominal do meu motor, para o meu motor funcionar, é 7,5
50, né? Então, a corrente nominal, IN, é 7,50. A corrente do meu circuito, o meu circuito vai acontecer um momento que o... Não. A corrente do meu circuito, no caso aqui, é 7,5 amperes, que é o meu circuito que eu quero ligar, que é o motor. Isso aí. A corrente nominal é o disjuntor que eu quero comprar. Vamos ver os disjuntor que tem para vender aí. Então, disjuntor, tabela valores de disjuntor. Aí. Então, vamos lá. Aqui tem um outro. Eu vou até abrir. Será que eu consigo abrir esse aqui? Vamos ver. Então, monopolar, bipolar, tipo B, curva tipo C. Então, tipo C, eu tenho de 6 ampere e tenho de 10 ampere. Então, eu tenho esses dois disponíveis para comprar. Então, vamos lá. Vamos fazer a corrente nominal. Então, eu tenho do disjuntor, né? O de 6 ampere e 10 ampere. Vamos ver qual que é o disjuntor correto para essa partida aí. Então, eu vou fazer ali IC sobre IN. Isso vai ser igual, então, 7,5 dividido por 6 ampere vai dar uma relação 7,5 dividido por 6 de 1,25. Opa, aqui já temos 1,25 ampere. Aqui já temos 1,25 vezes, perdão. Vezes maior. Então, isso aqui já simboliza que o disjuntor de 6 amperes aqui, ele já vai disparar. O de IC sobre IC sobre IN do de 10 amperes vai ser 7,5 dividido por 10. E isso aqui vai dar 0,75, né? Nunca vai desarmar o disjuntor quando ele estiver trabalhando normalmente, né? Então, esse aqui é o de 10 amperes. 10 amperes. Vou colocar mais para cá. E esse aqui é o de 6 amperes. Aí. Então, o de 10 amperes, a gente poderia comprar ele tranquilamente, que ele nunca ia desarmar na corrente normal dele, né? Ele ia ficar tranquilo. Mas, e agora, vamos ver o de 6 amperes, lá na nossa tabelinha, ele é 1,25 vezes maior do que ele deveria, a corrente que ele está acontecendo. Quando der 1,25 na curva C, vamos subir para a curva C aqui. Aí que tá. Já temos, ele vai disparar em algum momento. Ó. Entre 1 e 25, uma hora ele dispara. Então 1,25 tá bem alto aqui, ó. Ele vai demorar entre 10 e 20 minutos para disparar. Então tranquilo, a gente poderia usar o de 6 ampere, porque o de 6 ampere não desarma até o motor funcionar. Minutos, né? Ah, não podemos usar. Eu tô começando a ficar louco, já tô confundindo com só a partida. Não podemos utilizar esse aqui, porque esse aqui vai disparar depois de 20 minutos funcionando o motor, ele vai desligar. Então esse aqui não dá para utilizar. Como é que eu risco isso aqui? Vou colocar só um vermelho aqui.
Temos vermelho? Temos vermelho. Aqui. Esse aqui não dá, porque depois de 20 minutos dispara. Então, vou colocar aqui. Então, fechou. Era um disjuntor de 10 amperes lá, né? Sendo que o nosso pico de corrente vai ser 41 amperes, mas é um pico de corrente muito rápido. E aí não vai considerar um curto-circuito. Por quê? 41 é só 4 vezes maior do que o nosso disjuntor de 10 amperes. Vamos lá ver, ó. Volta de novo na primeira tabela. 41 é 4 vezes maior do que o meu disjuntor de 10 amperes que eu selecionei aqui. Ou seja, ele só vai considerar, só vai desarmar após 2 segundos com essa corrente. Ou seja, tem que ser um curto-circuito que ocorra durante 2 segundos. E é um valor razoável. Se a minha partida demorar mais que 2 segundos, né? Demorar 5 segundos, aí ele vai desarmar. Aí eu não posso pegar o disjuntor de 10 amperes. Aí eu tenho que pegar o próximo da minha tabelinha ali, que é o de 13 amperes. E daí faz a conta de novo. E aí vai. Mas vamos considerar que a partida do nosso motor a vazio, ela é bem rápida, ela é 2 segundos, não tem problema nenhum. Deixa eu voltar para o slide. Então, disjuntor de 10 amperes. Fusível de 16 amperes. Disjuntor de 10 amperes. E relé de sobrecarga em 7,5 amperes acionado. Para não ter erro aqui, eu vou ensinar uma coisa bem mais fácil do que ficar calculando isso aqui. Regra prática aqui. Vou colocar em... Tem como colocar em vermelho? Tem. Regra prática. Na partida direta, o valor do disjuntor é o mesmo do fusível. Então, se tu fizer essa conta aqui e pela tabela deu 16 amperes, pode pegar o fusível de 16 amperes lá. Ele vai ficar um pouquinho maior do que o de 10, do que o de 13? Vai. Mas ele vai funcionar e ainda vai ter uma proteção bem boa. Não é a proteção ideal? Não, mas é uma proteção bem boa. Já é a regra prática. Em vez de ficar fazendo conta, vi que o fusível deu 16 amperes, não lembro como é que faz para o disjuntor lá, então usa essa regra prática. Na partida direta, o valor do disjuntor, mesmo do fusível. E para finalizar, eu tenho que mostrar para vocês no CAD-ECIMO como é que é isso aí, né? Então lá no Moodle, é no outro aqui. Deixa eu fechar aqui. Como é que eu salvo? Vou salvar. Pronto. Lá no Moodle, introdução, acionamentos de máquinas elétricas. Eu já deixei aqui, vocês já devem ter visto, que nós temos lá embaixo materiais extras aqui, ó, acionamentos elétricos, tal, e tem aqui um arquivo chamado CAD-ECIMO. Vocês podem baixar ele, extrair ele, e quando vocês extraírem ele tem que virar uma pasta extraída aqui, vai ter o CAD-ECIMO aqui, vocês conseguem abrir. E é nesse software que a gente desenha todas essas coisas. Então eu vou mostrar para você de maneira rápida o que é cada um desses dispositivos de segurança que a gente viu hoje. Então, quando eu ligo o CAD-ECIMO, ele fica assim. Se eu quero dar um zoom, eu seguro a tecla Ctrl e giro a bolinha do mouse, e aí fica um zoom bem fácil de ver aqui. Então eu vou usar a lupa aqui para ficar mais fácil para vocês.
o que eu estou clicando aqui, né? Então, primeira coisa, alimentação, energia elétrica. Eu pego aqui, ó. Se eu quero uma alimentação trifásica com neutro e terra, né? É essa última aqui. Então, essa aqui é uma alimentação trifásica com neutro e terra. Line, L vem de line, linha, linha. N vem de neutral, que é neutral. E PE é protection earth, que é terra de proteção. Então, tá aqui linha trifásica com neutro e terra. Tem linhas que não tem só o trifásico, não tem o neutro, então. Mas eu vou fazer um acionamento em que a parte... bem importante num projeto de acionamento elétrico. Nosso projeto é sempre dividido em dois. Tem o projeto de potência, que é onde passam as maiores correntes. Então, vou colocar aqui. Tá aí. E temos o projeto de comando, que ele fica aqui. Podia ter feito tudo maiúsculo, mas enfim. Então, a gente divide ele no meio aqui. Para a partida direta, o que eu preciso? Depois que eu tenho a minha alimentação, as fases, aí eu pego um disjuntor. Disjuntor está aqui nessa caixa de fusíveis seccionadores. Não está aqui não. Está aqui na segunda caixa aqui. E aí disjuntor é aquele símbolo que a gente viu lá. Então, um disjuntor termomagnético de 3 tripolar, né? Coloquei o disjuntor aqui. Aí agora eu coloco um contator, que é o que faz acionar o meu motor. Então coloco um contator aqui. Abaixo do contator... Opa, eu fechei a lupa. Perdão. Deixa eu abrir de novo. Sempre que tu clica com o botão direito, ele cancela o que está selecionado para você poder selecionar uma coisa nova. Abaixo do contator, a gente coloca o relé de sobrecarga. Então vamos achar, o relé de sobrecarga está aí, eu nunca lembro onde é que está o relé de sobrecarga. Tá aqui, tá junto com o disjuntor, é esse símbolo aqui, relé térmico. Por fim, você precisa de um motor trifásico, então aqui é o primeiro, é o motor trifásico já fechado, não precisa se preocupar se é estrela ou triângulo por enquanto. E põe aqui embaixo. Vou tentar colocar eles mais pertinho, que aí não tem erro. Feito isso, essa é a parte que a gente diz que é de potência. Aí a gente vem aqui em cabos e conexões e liga as fases aqui. Ó. As fases geralmente a gente deixa em vermelho. Liga aqui, liga aqui. Simplesmente liga para baixo aí. Inclusive ele tem uma ferramenta que é 3 fios de uma vez só. Então quando você faz, ele faz 3 já liga tudo. E agora vou mostrar para vocês como é que a gente coloca esses elementos no meu comando. No meu comando, como eu vou fazer entre fase e neutro, eu vou puxar de uma das fases aqui uma linha. Quer dizer, eu vou colocar os componentes primeiro, depois eu faço as conexões. Eu vou pegar um disjuntor para fase neutro, então vou vir aqui e pegar um disjuntor bipolar aqui, que daí secciona tanto a fase e o neutro. Vou colocar ele aqui. Posso colocar do lado do outro, não tem problema. Aí a próxima coisa, a gente vai seguindo aqui, ó. Temos disjuntor, próxima coisa temos um contator. Próxima coisa que a gente tem protegendo... esqueci dos fusíveis, né? Muito bem. Deixa eu puxar isso aqui mais para a esquerda aqui. Esqueci dos fusíveis, que é aqui, ó. Então aqui, são 3 fusíveis, ó. Fusíveis estão aqui. A gente coloca ele antes do disjuntor. Então deixa eu apagar esses cabos. Antes ou depois, na verdade isso não tem muita necessidade, porque se o disjuntor for um disjuntor motor, por exemplo, já é rápido o suficiente para proteger o motor. Mas vamos colocar os dois, não precisaria dos dois, mas vamos colocar os dois só para vocês conhecerem.
Legal. Então aqui, agora eu coloco o contato, o relé térmico, ele tem o contato 97 e 98, né? Esse contato tá aqui, ó, em relés eletrônicos, aí tem, não é em, tá, não, aqui é falta de fase. Cadê o contato do relé térmico? Ah, tá nos botões. O contato em relé térmico, ele tem tipo um quadradinho aqui, e é o contato normalmente fechado. Então eu coloco aqui embaixo, qualquer lugar na verdade, mas é a primeira coisa que a gente vai utilizar para desativar o nosso circuito aqui. Eu até vou virar, tem como rotacionar um elemento aqui. Vou deixar aqui, depois eu organizo isso aqui melhor. Então esse é o contato que vai desativar se der uma sobrecarga. E por fim, como é que eu ligo um motor numa partida direta? Eu preciso de um botão. Então eu venho aqui em botoeiras, uma botoeira NA, e coloco aqui. Só que a gente sempre coloca os dispositivos que desligam primeiro. Então eu coloco a botoeira NF antes. Vou organizar ela aqui. NF é sempre... Se é uma botoeira pulsadora, não é 11, 12. Vocês vão ver no mercado que é 1, 2. Se vocês olharem, um fabricante. E se é uma botoeira NA, ela é sempre 3, 4. Agora tá certo. Então tá aí. E aí eu coloco a bobina do contator que vai ser acionado. Então a bobina do contator. E aí tem que tomar um cuidado. Se eu deixar o mesmo Q aqui, ó, depois eu vou, se eu apertar play aqui, quando eu aperto esse Q, ele aperta os dois. Então cada disjuntor tem que ter um nome diferente. Então, cada etiquetinha aqui tem que ter um nome diferente. Então esse aqui eu vou chamar de Q2. Esse aqui eu vou chamar de Q1. É só clicar 2 vezes que ele muda. E o fusível aqui eu vou chamar de fusível... Não, vou deixar só F mesmo, porque aqui é fusível. E aqui no relé térmico, em vez de F, eu vou chamar de RT, que é relé térmico. Pronto. E aí o contator, como é a bobina que controla esse contator KM aqui, eu tenho que mudar para KM também. Então tá aqui. E agora a gente já poderia ligar aqui. Vou mostrar de onde que vem as coisas. Eu posso puxar aqui de qualquer uma dessas fases aqui, ó. Eu posso puxar um caminho que vem para cá e puxar uma fase para alimentar o meu circuito. Mas eu também posso subentender que isso aconteceu e colocar uma fase nova aqui, um L e um neutro aqui, tá? E aí puxar os fios de fase e neutro. Tanto faz. Eu vou colocar a fase mais à direita aqui e o neutro à esquerda. Eu poderia puxar de lá ou puxar daqui. Dá na mesma coisa, tá, pessoal? Então eu vou puxar a fase aqui e o neutro eu vou pegar da cor azul e deixar aqui. Daí o que eu vou fazer? O neutro, eu vou vir aqui para baixo e criar um barramento de neutro que a gente fala. Então ele vem até aqui e fica até aqui. Lembrando que se você mora num estado que é 220 trifásico ou 110 monofásico, também conhecido como 127, ele não precisa fazer fase neutro. Existem contatoras 220, né? Que daí a gente... Existe comando 220. Então aqui o comando pode variar a tensão, mas a lógica é a mesma. Inclusive eu poderia fazer até um comando de corrente contínua com 24 volts. Também existe. É melhor porque não dá choque, mas a lógica é a mesma. Então tanto faz o que tu coloca aqui para alimentar, a lógica aqui do lado é a mesma. Então lá da saída do disjuntor 2 aqui, eu vou puxar a fase para o lado aqui. E aí eu vou ligar todos esses contatos aqui. Como na parte de baixo é um neutro, vou puxar um neutro para cima aqui. Então ficou sobrando um neutro solto ali, não tem problema nenhum. E aí, porque é mais para frente, a gente até vai puxar mais coisa aqui.
Aí outra coisa importante, aqui vai dar problema ó, também. Eu vou simular apertar o play verde. Se eu apertar esse botão aqui, ele aperta os dois. Por que que isso acontece? Porque ele está com a mesma etiqueta. Então, o contato normalmente fechado, como ele tem que desligar, né? Ele vai ser, chamar ele de D. Uma botoeira normalmente fechada. E o contato normalmente aberto, eu vou chamar de liga. Então, se a gente simular agora, vamos ver o que está acontecendo aqui. Liguei esse disjuntor aqui, liguei esse disjuntor aqui, muito bem. Aí, se eu apertar o liga aqui, o motor liga. Ó. Ele faz esse... Só que quando eu solto o botão, ele desliga. Então, para isso, a gente tem que fazer uma técnica chamada selo. Num contador, eu até gravei na videoaula 4, que vocês vão assistir depois, um contador, ele sempre tem um contato chamado 13 e 14. Vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui da VEG mesmo. Ó. Então, deixa eu abrir a imagem aqui que tá difícil. Ó. Ele tem um contato aqui, 13 e 14. Esse é um contato aberto que também é batido auxiliar, né? Então aqui tem os contatos 1, 3 e 5 e o 2, 4 e 6, mas tem o 13 e o 14 e o 21, 22 e o A1, A2. Veja que todos esses contatos estão no mesmo componente, mas no projeto elétrico a gente desenha separado. No projeto elétrico, o A1, A2 de km está aqui, o 1, o 3 e o 5 está aqui, o 2, 4 e o 6 está aqui. E agora falta ainda o 13 e 14 que eu vou utilizar. Por que que eu vou utilizar ele? Porque o 13 e 14 ele vai ser acionado quando essa bobina for acionada. Então, se eu pegar aqui, vou pausar agora, e pegar aqui em contatos auxiliares, e pegar um contato aberto aqui e colocar do lado do botão de liga, olha só, ele já coloca como 13 e 14, só que eu tenho que dizer que é do contador KM. Muito bem. Coloquei aqui o contador KM, agora eu pego um fio e ligo o 13 e 14 no 3 e 4 do meu botão. Então eu faço um paralelo com o meu botão e faço um paralelo assim. Agora olha que interessante o que que vai acontecer. Quando eu ligar a energia, aqui a energia não ligou ainda o motor porque o contador não deixa ligar, não deixa passar a energia. Mas quando eu apertar o botão ligar aqui, olha só, a energia passou por aqui, acionou aqui, o próprio contador bateu o contato aberto dele e ele mesmo se mantém ligado. Então ele vai continuar ligado. Daí para desligar, eu só aperto o desliga aqui, que vai abrir a energia e aí desliga o meu motor. Então assim que a gente faz. Vamos testar também se a minha sobrecarga está abrindo o meu relé de sobrecarga. Não vai abrir, porque eu já vi um erro aqui, que tem que ter o mesmo nome aqui, ó. Aqui está RT, aqui está F. Então vamos colocar RT aqui. E aí, a minha sobrecarga, ó, já abriu ali, já vou tirar a sobrecarga aqui. Vamos dar um play aqui. Então, energizei a parte de potência, energizei a parte de comando. Quando eu aperto liga, liga o motor. Quando eu aperto a sobrecarga, desliga o motor. É isso que uma sobrecarga faz. Esfriou o relé térmico. Voltou a lâmina bimetálica dele para o lugar lá. Agora eu posso ligar de novo o motor. E aí, se eu apertar o desliga, desliga. Então tá aí. Tá certo, pessoal? Então esse é um exemplo bem legal para a gente conhecer. Então, disjuntor, fusível, contador, relé térmico e o nosso motor. Então são esses os dispositivos que a gente utiliza para fazer a segurança do nosso comando. E aqui está o nosso comando. Quem ficou um pouco com dúvida nessa parte, aconselho muito assistir a videoaula 4, que lá eu explico com mais calma. Eu fico 40 minutos só explicando isso aqui, o que é cada componente na vida real e como ele funciona. Por hoje era isso, pessoal. Alguma dúvida aí? Não, para mim tá tudo bem.
Até agora tudo certo? Então tá bom. Então deixa eu parar a gravação aqui.